É sempre bom nos encontrarmos aqui na Canção Nova, com algo sempre novo que nos enriquece, que nos transforma, e a nossa noite se torna muito especial e bastante útil também. Seja bem-vindo, boa noite. O Além da Notícia está começando, trazendo mais uma temática importante. A temática de hoje diz respeito a empresas e empregados, as novas regras regulamentadoras do trabalho. O que são elas? A gente sempre espera um ambiente positivo onde trabalha. As empresas precisam desse ambiente positivo também. O ser humano que ali está trabalhando necessita também de condições adequadas e protetivas. A empresa também necessita igualmente de proteção. Como tratar da questão? Existem regras para isto. E é o que nós vamos abordar no nosso programa de hoje, com os convidados que teremos aqui também. Este programa vai falar de um tema que impacta diferentemente a vida das empresas e dos trabalhadores. Eu já quero aqui receber os nossos convidados da noite de hoje, com quem já tive o prazer de conversar amistosamente antes do início do programa. Obrigado. Quero receber aqui Thaís Gracindo, é advogada, especialista em direito médico, sócia do escritório Gracindo e Mangueira Advogados, atua nas áreas de relações de trabalho e emprego, contratos e direitos do consumidor. Thaís, é um prazer enorme ter você aqui. O prazer é todo meu. Prazer conhecer essa audiência maravilhosa de vocês aí e espero contribuir com todo esse conteúdo que você trouxe aí. Vamos falar bastante sobre esse assunto. O Alexandre Bittencourt é presidente do Sindicato dos Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Distrito Federal, vice-presidente da FEComércio, DF, diretor especial da Associação Comercial do Distrito Federal. Bem-vindo, Alexandre Bittencourt, tudo bem? Olá, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês, para a gente poder falar um pouquinho de um assunto tão interessante, que é a relação aí entre empregado e empregador no ambiente de trabalho, e para a gente poder falar um pouquinho também sobre a atualização das normas, das normas regulamentadoras de trabalho. Ronaldo, muito obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui participando aqui em conjunto com a Thaís, desse programa maravilhoso que você conduz aí muito bem. Muito obrigado. Ele me deu uma grata notícia, que a esposa dele é minha ouvinte no programa que faço na Rede Canção Nova de Rádio, diariamente às 4h, o Tarde Especial. Qual é o nome dela? Um abraço para Vanessa Bittencourt. Vanessa Bittencourt, muito obrigado, tá bem? Por todo o carinho e delicadeza. Mas vamos lá, gente. Com as recentes mudanças, empresas de todos os setores precisam se adaptar ao Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, e às novas exigências de segurança no ambiente do trabalho, com ênfase na saúde mental. Eu vou deixar aos senhores que primeiro me deem uma introdução sobre essas novas regras e o impacto que elas trarão para o ambiente de trabalho. O foco dessa NR em especial é a saúde e a segurança do trabalho. Já vamos aqui dando o nome. NR, que vamos falar bastante, é Norma Regulamentadora. NR1. NR1. São muitas. Desde 78 que ela existe, né? Exatamente. Sim, são muitas, são várias, com abordagens diferentes, sobre temas diferentes, ergonomia, questões de saúde, da área de saúde, em hospitais, etc. Temos várias. Isto diz respeito à vida de todo mundo que agora nos assiste? Todo mundo que agora nos assiste e que trabalha. E que trabalha. E aí, algumas normas regulamentadoras serão aplicáveis a determinados tipos de trabalho e outras a outros, mas a NR1 é aplicável para todos. Ela cuida realmente, ela preserva a segurança e a saúde do empregado e cria para a empresa uma série de obrigações que ela tem que cumprir para garantir que isso seja uma realidade no dia a dia das relações e do desenvolvimento ali das relações de trabalho. O que também se torna uma segurança para a própria empresa? Para a própria empresa, com certeza. Quando a empresa ela toma conta, ela não vai tomar conta só de um empregado. Ela vai tomar conta de cada empregado e da coletividade. Ela vai garantir um ambiente harmonioso. A gente sabe muito bem como hoje nós temos uma sociedade adoecendo. A gente vai daqui a pouco aprofundar mais isso ainda, não é? Alexandre, por favor, fique à vontade para a sua introdução sobre essa temática também, que mais uma vez eu enfatizo, diz respeito a todos nós. Em cada lar brasileiro, nesse instante, certamente tem 1, 2, 3 ou mais pessoas que trabalham, não é? Então, diz respeito a todos nós e também àqueles que são empregadores. Ronaldo, a NR1 é a norma-mãe de todas as normas que regulamentam o trabalho. Ela já existe desde 1978. Ela exige que as empresas elaborem programas
que avaliem o risco que o trabalhador tem no ambiente de trabalho. A gente sempre fez isso. Então, a gente avalia se tem risco ergonômico, a gente avalia se tem risco Rapidamente, físico. o que seria risco ergonômico? Risco ergonômico é um risco que o trabalhador pode sofrer durante o exercício da atividade dele na ergonomia. Posso dar um exemplo? Sim, sim. Como, por exemplo, um estoquista que vai pegar peso. Né? Uhum. Ou, por exemplo, um trabalhador que trabalha na linha de produção e fica com movimentos repetitivos o tempo todo. Esse é um risco ergonômico. A gente tem risco físico, risco químico e risco biológico. Por exemplo, um trabalhador que atua com suas atividades em hospital, com Covid, com doenças infectocontagiosas, ele tem um risco biológico. E para esse risco, o trabalhador ainda tem o direito do benefício da insalubridade. Isso tudo sempre existiu. A fiscalização e a lei exigem esse cumprimento. No entanto, ano passado, em agosto do ano passado, essa norma-mãe foi atualizada. As multas pelo não cumprimento das atualizações variam de R$ 1.799 a R$ 5.244 por empregado. Mas vocês, rapidamente, o que fazem no dia a dia de vocês, o trabalho de vocês? Bom, eu sou advogada, eu atuo com foco na parte de prevenção de litígios, muito forte na área de direito do trabalho para empresários. O meu papel é cuidar para que as empresas cumpram as NRs, garantam a um só tempo a saúde e a segurança dos seus empregados e a saúde financeira da própria empresa. O bem-estar de todos. O bem-estar de todos. Alexandre. Eu atuo com medicina do trabalho, então eu auxilio as empresas a cumprir as legislações trabalhistas no âmbito da segurança e medicina do trabalhador. Por isso, eu faço muito o atestado de saúde ocupacional, na contratação quando é um admissional, na demissão quando é um demissional, ou quando ele faz um ano de empresa no periódico. Esses atestados de saúde ocupacional atestam se os trabalhadores estão aptos ou inaptos para o exercício da atividade. Esse é o meu trabalho todos os dias. Eu também tenho um serviço de segurança do trabalho e engenharia do trabalho que auxilia as empresas a elaborar os laudos obrigatórios, que é uma sopa de letrinha, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. Todos esses laudos, eles estão previstos na legislação, são obrigatórios, as empresas devem fazer. Eu os auxilio a elaborar esses laudos, porque esses laudos são um mapa, são as regras que a gente tem que seguir dentro da empresa. Dentro desse laudo, eu defino qual que é o risco que cada trabalhador tem no exercício da sua função e quais são os exames que ele tem que fazer para saber se essa atividade está atrapalhando ou não a saúde dele. Para fazer esses laudos, a gente precisa de uma equipe técnica muito especializada, porque eu avalio vários aspectos. Quer um exemplo, Ronaldo? Eu avalio se a luminosidade está correta, se a temperatura do ambiente de trabalho está correta, se o ruído está correto, se tem barulho, muito barulho, e até se a velocidade do vento está adequada. Uau! E todas essas avaliações devem ser feitas por aparelhos calibrados no Inmetro. Veja bem, a gente tem um marco regulatório que garante muita segurança para que o trabalhador exerça a sua atividade e não tenha a sua saúde prejudicada. Esse é o meu papel. Eu auxilio as empresas a cumprirem a norma e fazer com que os trabalhadores não se acidentem e tenham maior produtividade. Bom, Depois do trabalho dele, entra o entra meu. o seu. Porque aí eu vou fazer com que a empresa de fato aplique. Porque esses laudos vêm, eles vão dizer, por exemplo, ele é uma serralheria. Então, para a gente neutralizar o barulho da serra, que pode prejudicar a audição, aquele empregado tem que usar um determinado equipamento, um abafador aqui. Por exemplo, ele está usando o abafador adequado? Esse abafador está na validade? Foi entregue? Alguém ensinou aquele colaborador a utilizar aquele abafador? Então, eu tenho que garantir que a empresa pegou todas as informações que o Alexandre deu e está colocando em prática. Porque um papel que fica lá guardado na estante e não é colocado em prática, ele não serve de nada e a saúde do empregado está sendo prejudicada. Então, a empresa ela tem 3 fundamentais condutas que ela tem que adotar. Ela tem que ter o documento, ela tem que providenciar para os colaboradores todos os equipamentos que eles precisam para garantir a sua saúde e a sua segurança, máscara,
para caso de hospitais, luvas, capote, eventualmente aquelas máscaras faciais grandes de acrílico, não só aquela máscara pequenininha que a gente se habituou a usar na época do Covid. E também tem que ensinar os empregados a utilizarem corretamente e fiscalizar o uso. Não tem como não gostar de vocês. Mas eu fico imaginando... Esses são os EPIs, equipamentos de proteção individual. Eu fico pensando assim, mas vocês devem ter um olhar clínico em tudo, onde chegam, né? Em todos os lugares. Uma vez, eu entrei numa empresa que eu atendia, que era uma empresa de fabricação de vidros temperados, etc. Doutora, eu fiz uma reforma e vem ver como tá bonita a parte da indústria. Aí eu desci, andei, olhei. Aí o que a senhora achou? Eu falei, eu achei que o pessoal não tá usando o EPI adequado. Aí, doutora, mas eu te mostrei. Eu falei, ficou lindo, mas se eles não usaram o EPI, a gente vai ter problema. Ele, poxa, doutora, eu falei, mas eu tô cuidando de vocês. Acontece. A gente precisa ter esse olho clínico para detectar, né, Alexandre? O que está faltando, o que está sobrando, onde a gente pode melhorar, se há alguma coisa que precisa ser ajustada. Olha, quando eu falei não tem como não gostar de vocês, ou da função que vocês exercem, ou de pessoas que estão no lugar de vocês, espalhados em todo o Brasil, fazendo esse trabalho exato. Por quê? Para um trabalhador é uma segurança, é uma garantia, e para a empresa também, porque aquele trabalhador, estando bem, ele vai produzir mais, ele estará por longo tempo naquela empresa, imagino, se ausentará o mínimo possível por questões de saúde. Então não tem como não gostar de vocês, nem o empregador e nem o empregado. Mas vamos lá, gente, só foi uma introdução de tudo que vamos falar aqui. Esse tem muitas histórias, já percebi, tem muitas histórias. Me contem, por favor, essas histórias, não é? Mas agora a gente vai trazer uma reportagem que a nossa equipe fez exatamente sobre essas mudanças ou atualizações, como disse aqui o Alexandre, na NR1. A saúde mental do trabalhador, a partir da nova atualização feita na norma regulamentadora, ou NR1, vai fazer parte da lista de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Essa é uma garantia do Ministério do Trabalho e Emprego para que a funcionalidade da rotina produtiva não comprometa o bem-estar mental dos colaboradores de uma empresa ou órgão público. As empresas devem mapear, em conjunto com os colaboradores, suas necessidades e anseios, elaborando um relatório com ações voltadas à prevenção de problemas de saúde mental no ambiente de trabalho. Inicialmente, a fiscalização da aplicação dessas medidas por parte do Ministério do Trabalho estava prevista para começar em 25 de maio deste ano. No entanto, o próprio Ministério sinalizou o adiamento da vigência da norma em virtude de pedidos feitos pelas próprias empresas. A nova data de início da fiscalização será definida em portaria a ser publicada pelo Ministério do Trabalho. Marcione Scheffer é doutor em Gestão Pública e Espiritualidade. Para ele, a espiritualidade corporativa será uma ferramenta essencial nesse processo. Quando você coloca na sua espiritualidade, como palestra de formação, você desperta a pessoa para o sentimento que você tem como filho amado do Pai. Isso vai gerar uma conexão com o outro. Ele também explica que a espiritualidade no ambiente de trabalho é diferente de religião e que, diante disso, independente do credo religioso, todos podem ser inseridos nessa prática. A espiritualidade é aquilo que a pessoa tem da sua intimidade com o seu Deus, da forma como ela vai viver isso. E depois o concreto é na prática do dia a dia e pode ser numa atividade religiosa. Daí, olha, gente, quais são, portanto, os reais impactos dessas novas normas ou da atualização dessa norma NR1? Elas apresentam um avanço para a proteção dos trabalhadores e mais, como as empresas devem se preparar para garantir o cumprimento das exigências sem comprometer sua produtividade. Os nossos convidados estão aqui para nos ajudar a entender exatamente isto. Nós já fizemos a introdução. Alguma observação no que vocês acabaram de escutar aqui? A reportagem está perfeita, sensacional. Eu percebi o foco na saúde mental. Já vamos começar por aqui. Por que essa atualização ela ocorreu? Onde era a defasagem? Era justamente, em grande parte, saúde mental? A gente tem, de fato, nos últimos anos, um acréscimo de questões de saúde mental, de afastamentos por saúde mental. Vamos dar nome também às questões de saúde mental? Depressão, burnout, ansiedade,
Hoje nós temos uma sociedade em que tudo é muito rápido. É muita informação, é muito conteúdo, é tudo ao mesmo tempo agora. Isso gera esse sentimento de ansiedade de estar o tempo inteiro correndo atrás de alguma coisa que você nunca alcança. Por isso, práticas como mindfulness hoje são extremamente difundidas, e meditação, que é exatamente trazer a pessoa para o aqui e agora. A espiritualidade é isso? A espiritualidade também é isso, é a conexão com o mais alto, independentemente do seu credo, e trazer você ali para estar presente naquele momento. Porque a ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, dizem que é assim. Então, as pessoas têm a tendência de viver ansiosas pelo que vai acontecer ou tristes pelo que já aconteceu, ao invés de viverem naquele momento, aquela situação. Nós chamamos de presente, ele é um presente, saibamos viver o presente. O que a gente observa é que está sempre, num ambiente corporativo de vendas, por exemplo, tem aquele, temos que bater a meta, e agora? Como será? E a comissão? E, entende? Isso vai dando um sentimento até coletivo de ansiedade mesmo. A gente observou, na pandemia, as pessoas aumentaram seus níveis de ansiedade pelo medo de ter alguma coisa, de pegar, de falecer, de ficar doente, de ser entubado, que foi aquele caos para todo mundo, uma coisa desconhecida para a comunidade médica também, foi um susto para todo mundo. O retorno para o normal, para muita gente foi difícil. A gente observou essas questões de ansiedade e depressão nas crianças ao retornarem para as escolas. E nos ambientes de trabalho não foi diferente. A gente, de fato, tem uma questão de saúde pública profunda ligada à questão mental. Muitas pessoas, e existe um estigma muito grande quando se fala de saúde mental. Não vou contar que estou com problema, não, eu não tenho depressão, não, eu não estou com esse problema, porque é um estigma, é doido, né? Meu pai é de uma geração em que não se ia ao psicólogo. O psicólogo era coisa de doido. Ninguém faz terapia, só maluco faz terapia. E hoje a gente já consegue perceber, enquanto sociedade, que nós temos corpo e mente. Mente sã, corpo são. E a nossa saúde, ela passa pela questão física, pela questão espiritual. E essas coisas se complementam com os relacionamentos que a gente tem. Veja, o nosso ambiente de trabalho é o local onde nós passamos pelo menos 1/3 da nossa vida. Ele precisa ser saudável. Ele precisa ser um bom lugar para estar. Precisa haver prática diária de atividades que conectem os seres humanos uns com os outros e consigo mesmos. Para além dos deveres a serem cumpridos. Para além dos deveres a serem cumpridos. Ou, na cobrança desses deveres, no estabelecer esses deveres, se lembrar sempre que há um ser humano ali que precisa de cuidados e de atenção. Eu lembrei de duas coisas enquanto a senhora falava. Alexandre, você também sobre isto, essa atualização com foco também na saúde mental. O que você acrescentaria? O que o legislador pensou? Por que ele decidiu atualizar uma norma que está em prática desde 1978? Por causa de números. Que números são esses? A gente tem 2 números muito fortes. O primeiro que impacta diretamente o INSS, que é o número de afastamentos por assédio, né? A gente tem o assédio moral, e por burnout, que passou a ser uma doença do trabalho. Então, veja bem, eu estou causando uma despesa muito grande ao cofre da União, ou seja, o INSS tem que conceder auxílio-doença a essa população que aumentou muito o número de trabalhadores que estão pedindo esse benefício. Veja bem, se isso está acontecendo por quê? Porque o ambiente de trabalho não está cuidando da saúde mental do trabalhador. Então o que o legislador falou? Não, então para. Isso não está normal. Vamos trazer mecanismos e chamar as empresas e os empresários para que a gente adote mecanismos para que a gente possa cuidar da saúde do trabalhador. Veja bem, a atualização da NR1 deixa isso muito claro. As empresas devem adotar medidas preventivas para cuidar da saúde do trabalhador. E ela repete essa palavra várias vezes.
devem adotar medidas preventivas. E que medidas são essas, Ronaldo? Cursos. Cursos para que ele seja treinado sobre estresse, sobre assédio moral, sobre burnout e até sobre ergonomia. Está também já na exigência dessa atualização? Veja bem, as empresas devem adotar os seus planos de prevenção de saúde mental. É muito importante que a gente capacite a liderança e os empregados. Isto é, a norma deixa uma abertura para que a empresa possa... Que ela tenha a liberdade de adotar o seu programa. Sim. O que eu recomendo é que essa liberdade seja implementada desde a hora que ele entra na empresa. Ou seja, quando ele vai fazer um processo de integração, ele já deve passar por esses cursos de capacitação. Aí um pouquinho mais longe, se o senhor me permite, as empresas são obrigadas a fazer o exame médico periódico, correto? Uhum. O que a gente sugere que seja feito? Que agregue ao rol de exames que ele já é obrigado a fazer um atestado psicossocial, que a reportagem falou muito bem. Olha a presença do psicólogo ali dentro. Então, esse atestado psicossocial auxilia quem? Auxilia o médico do trabalho a emitir o atestado de aptidão. Agora, se o psicólogo falar assim, ele realmente precisa de um auxílio psicoterapêutico, não tem condição de continuar o trabalho, o que o médico vai fazer? Inapto. E afasta ele para que ele possa cuidar dos transtornos. A gente vai continuar essa conversa já, porque o meu primeiro bloco já se esgotou, tá? Eu estou vendo que vai ser difícil aqui conversar com vocês dois, porque vocês têm tantas coisas importantes para falar e a gente quer ouvir, mas meu tempo é limitado ali em cada bloco. Então, se você é empresário, se você é trabalhador ou simplesmente quer entender mais sobre tudo isso aqui de forma tão agradável como a gente está conhecendo, fique aqui com a Canção Nova. A gente vai para o intervalo e volta já já. Voltamos aqui no nosso Além da Notícia da noite de hoje. Uma conversa agradabilíssima, porque diz respeito à vida de todos nós, o mundo do trabalho. Estamos falando, gente, sobre a atualização das regras regulamentadoras do trabalho NR1. E vamos lá, a gente terminou aqui numa sequência de conversa tão boa, falando sobre exatamente os desafios que precisam ser vencidos, sobretudo os problemas constatados no ambiente de trabalho e que são ruins para o trabalhador e para o empregador. E eu quero continuar agora exatamente nisso. Com essa nova versão da NR1, as empresas terão mais dificuldades, mais custos ou mais benefícios? Ou as duas coisas? Ou mais uma e menos outra? O que vocês podem falar? Num primeiro momento, o impacto acaba sendo financeiro mesmo. É mais uma obrigação, são mais laudos, mais obrigações que ela vai ter que... E já vem aquele estigma também, mais obrigações para as empresas. Mais obrigações para as empresas. Mas veja bem, quando a gente fala em afastamento de empregados, além do custo que isso gera para o INSS, quando ultrapassa os 15 dias de afastamento, isso gera um custo para a empresa também. Por quê? A partir do momento que ela tem um empregado afastado, o contrato dele está suspenso, ele fica ligado àquela empresa. Contudo, ele precisa ser substituído. Uhum. É necessário que se contrate uma pessoa para exercer as tarefas que ele fazia, ou então você vai sobrecarregar o restante da equipe. Existe, portanto, um peso ou financeiro por trazer uma nova pessoa, ou até mesmo um custo emocional para o restante da equipe. Então, o adoecimento de um pode acabar afetando todos os demais. As empresas, elas têm a obrigatoriedade anual de renovar todos esses programas. O PGR, o PCMSO, o LTCAT, isso é feito anualmente e são medidas, todos os índices, a depender de cada tipo de atividade. O que acontece é que isso tem custo para a empresa. Isso custa. Porém, o descumprimento dessas normas tem um custo muito maior, mas ele não é imediato. Posso te acrescentar uma coisa? Claro. As empresas já estão percebendo isso, já estão sentindo esse custo maior, provavelmente, com ausência, com doenças, com auxílios, com substituições, fica tempos sem aquele colaborador e perde produtividade. Então, o que a senhora está falando, realmente, eu imagino, é muito compreensível. A empresa pode perder até mais. Pode perder muito mais. Veja, embora você pagar
anualmente, para que isso seja feito, manter um programa de saúde mental na empresa, eventualmente contratar um profissional para lá ministrar um treinamento sobre meditação, por exemplo, para promover aquele ambiente mais saudável, pode representar um custo. Mas veja, é muito mais caro você ter afastamentos ou mesmo ações trabalhistas que vão versar sobre condições insatisfatórias de trabalho e indenizações caríssimas por danos morais e, eventualmente, danos existenciais, que são um pouco mais profundos que os danos morais. O que a gente observa Eu quero trazer para todo esse nosso ingrediente técnico da questão, agora um outro convidado que vai nos trazer outra parte importante também que a senhora acaba de mencionar, a espiritualidade corporativa. E eu vou trazer aqui um especialista, o doutor em gestão pública e espiritualidade, o Marcione Schaeffer, que este homem, ele tem um trabalho magnífico nesta área, exatamente para amenizar este impacto hoje no ambiente de trabalho. Ele trabalha com a espiritualidade corporativa e tem uma história fantástica. Conta a história dele depois, mas primeiro vamos deixar ele falar aqui sobre a inteligência espiritual. O despertar da inteligência espiritual é valorizar o ser humano e aquela dimensão que ele tem com o seu Criador, da forma como ele chama, da forma que se identifica. Esta é a grande... E não há problema nisso, e há o medo das brigas religiosas. À medida que as pessoas tomam consciência que a espiritualidade é apenas valorização do sal na medida correta, valorizando a pessoa, o ser humano, os seus valores, porque não existe espiritualidade sem situação concreta do outro. Quando você coloca na sua espiritualidade, como palestra de formação, você desperta a pessoa para o sentimento que você tem como filho amado do Pai. Isso vai gerar uma conexão com o outro, vai aumentar a resiliência, respeito ao colega, tomar consciência que o outro também é filho de Deus, tomar consciência que o outro também é um ser humano diferente, porque a grande questão nas empresas também é isso. O que é? As pessoas são diferentes. O Marcione Schaeffer, que a gente acabou de escutar, ele é palestrante sobre saúde mental e felicidade no trabalho por meio da inteligência espiritual. E a doutora Thaís tinha acabado de mencionar aqui que é exatamente esse aspecto humano que precisa ser cuidado, tratado ali naquele ambiente de trabalho. O quanto hoje também as empresas estão atentas a isto. Por favor, Alexandre. Ronaldo, isso é muito importante porque a gente estava falando de custos, não estava? Quanto que custa reunir para fazer uma oração? Então, a presença do Senhor acolhe, a presença do Senhor conforta. Se eu tenho que fazer um programa de prevenção da saúde mental, por que não sugerir a implementação de um momento de oração antes do início dos trabalhos? Esse momento de oração conforta e prepara meu espírito para que eu possa atender e prestar serviços às outras pessoas. Então, esta também é uma medida de saúde preventiva extremamente eficaz e que na ponta do lápis não gera um custo. Essas medidas inteligentes, além delas serem extremamente importantes para que a gente aumente a produtividade, melhore a comunicação no ambiente de trabalho entre os pares, ela faz com que a gente consiga cumprir a lei. Além disso, óbvio, nós devemos produzir outras evidências, porque nós não podemos controlar tudo. Às vezes, algum colaborador realmente está passando por um momento de dificuldade, que ele trouxe do lar para o trabalho. A empresa tem que estar preparada para acolher esse trabalhador, identificar o problema e encaminhar para o tratamento. Esse é o ponto. O ponto é identificar antes do problema piorar e tratar. Porque os problemas de saúde mental, como depressão, pânico, burnout, esses são problemas que a medicina consegue auxiliar, tratar e trazer esse trabalhador de volta para o ambiente de trabalho sem nenhuma sequela. Então, quanto antes a gente identificar, melhor. E a espiritualidade é base, um princípio extremamente importante para que a gente consiga sentir a presença do Senhor, sentir acolhido e estar preparado
para atender as outras pessoas. E, como ele falou ali, independente da religião da pessoa, a senhora falou também no primeiro bloco sobre práticas diversas de espiritualidade, e eu quero entrar numa outra coisa. A espiritualidade automaticamente liga, conecta aquele ser humano, cada um individualmente, ao Criador, ao transcendente. Isto também pode conter algo de ruim que esteja dentro dele. E eu aqui menciono, por exemplo, talvez seja um dos dramas, e não sei como isso é abordado nessas novas normas, na atualização delas, assédio sexual, assédio moral, isso acontece? Sim. Como é que está isso hoje no ambiente de trabalho? Essa atualização, ela contempla esses problemas diversos. Essa atualização visa exatamente esse problema. Visa exatamente reduzir o número de ações trabalhistas por assédio moral. Hoje nós temos o maior número de ações de assédio moral dos últimos 10 anos. Sendo que se nós pudéssemos adotar medidas preventivas para evitar esse assédio moral, treinando bem as lideranças, o número dessas ações iria diminuir. Existe uma... E eu vou pedir à senhora já que me explique a diversidade de assédio moral, como pode ser compreendida, tá? Que eu sei que isso é um drama hoje também. Pois é, exatamente isso. O Alexandre coloca muito bem quando ele fala em liderança. Nós temos um índice muito grande nessas ações de questionamento sobre a forma de cobrança das lideranças. Como as lideranças atuam junto aos liderados. De que forma eles colocam que um serviço não está conforme o desejado. De que forma eles dizem, você precisa melhorar. Porque existem maneiras e maneiras de dizer a mesma coisa. Então, uma liderança preparada, ela vai ter ferramentas de persuasão, ferramentas de convencimento. Ela vai saber trazer o colaborador para perto, conscientizá-lo de que há uma deficiência ali e ajudá-lo a trabalhar para o próprio crescimento. Porque quando você exige um determinado comportamento de um colaborador e você propõe uma mudança e uma adequação, não é apenas para a empresa. Aquilo pode ser útil na vida dele e será útil na carreira profissional dele, seja ali ou seja em qualquer outro lugar. E a liderança tem que ter essa capacidade, esse jogo de cintura, essa técnica, e isso é ensinável. Você treina isso. Existem, e é muito importante, eu acho que o Alexandre ladeia comigo aí, nessa ideia de que as gestões de recursos humanos, os gestores de RH, eles são parceiros valiosíssimos. É o coração pulsante da empresa, o departamento de RH. Ele não é só recrutar, selecionar, demitir e pagar benefício. Ele é muito mais do que isso. Ele é que vai cuidar dessa saúde, promover as ações, é você ter ali os aniversariantes do mês, é você vibrar quando um colaborador tem um filho, quando se descobre uma gravidez, faz um bolinho ali, uma pessoa teve uma perda na família, é a equipe se unir para fazer um momento, às vezes, de uma oração, para fortificar o espírito daquela pessoa que está passando por aquela dificuldade, ao contrário de alguns ambientes em que se observa que se ostraciza uma pessoa que está passando por um problema. É trazer aquela pessoa que está com uma dificuldade depressiva ou de pânico, não dizer, fazer o bullying dentro do ambiente de trabalho. Não, aquela pessoa ali, ela é difícil, ela é complicada, ela está com depressão, deixa ela lá. Não, é acolher, é trazer para perto. Doutora, a senhora falou a forma de cobrança. Eu acho que é um dos dramas hoje, formas de cobrança, porque o colaborador precisa cumprir com suas obrigações. Agora, como hoje abordá-lo é a grande dificuldade. E eu quase ri enquanto a senhora falava, que eu lembrei de formas de abordagem no passado e que funcionavam, mas hoje não pode mais. Eu poderia trazer exemplos aqui, os mais... Se a gente fizer um paralelo, né? Antigamente, como era a educação que a gente chama dos raiz, né? Pai raiz e mãe raiz, sim, né? Uma boa palmada. O preguiçoso, levanta. Já deu, volta, cadê? Não entregou ainda? E uma palmadinha, né? Sim. Hoje em dia a lei da palmada está aí. Então os tempos mudaram e é necessário que as empresas se adequem a uma nova realidade. Rapidamente, para vocês, agora uma reflexão também. Essa geração mudou muito, né? Muito. E ela não suporta também, por vezes, e eu digo isso também como alguém que lida diariamente com isso,
É cobrança Nem e crítica. aperto e crítica. Crítica e cobrança. Você aperta, é igual você segurar Mas sabonete, escorrega. doutora, mas a senhora é especialista no assunto. Como equilibrar isto? Porque, por vezes, eu imagino que o empregador, ele tenta de todas as formas que um colaborador cumpra e ele, às vezes, se sente amarrado porque ele não pode exigir mais, apertar mais, cobrar mais. Pois é. É fundamental que as empresas contem com normativos internos muito concisos e muito objetivos. Porque a cobrança ela pode ser muito genérica, ela está exigindo que eu trabalhe melhor. O que é trabalhar melhor? Quais são as suas obrigações? Eu bato muito forte na tecla de que contratos de trabalho precisam ser personalizados. É necessário que cada empresa tenha o seu. O seu contrato de trabalho ele tem que refletir a realidade da sua empresa, o seu negócio, mas ele tem que refletir os seus valores, os seus princípios. E o que é importante... E deve estar escrito. Senão... E mais do que isso, ali são questões subjetivas, mas questões objetivas. A sua obrigação é chegar aqui, ligar o seu computador, acessar o sistema, fazer o login. E depois você inicia o seu trabalho. Não, eu vou chegar, vou tomar um café. Eu fiz meu login e vou tomar um café. Não. Se você vai tomar o café, você só vai iniciar a sua jornada na hora que você fizer o seu login. Você não vai fazer o seu login e tomar o seu café. Isso precisa estar em normas. Compreende? Senão a pessoa entende. Eu fui fazer uma apresentação de um regimento interno num cliente meu. E aí tinha uma funcionária muito novinha, acho que ela tinha 18, 19 anos. E aí eu perguntei, gente, como é que vocês fazem? Vocês chegam e põem o uniforme, vão trabalhar, vocês vêm com o uniforme de casa, como é que funciona? Você bate o ponto que horas? E aí existe uma lei. Se você pode transitar com seu uniforme fora das dependências da empresa, o tempo para troca de uniforme não integra a sua jornada. Se você não pode utilizar o uniforme fora da empresa, você vai chegar sem uniforme, vai bater o seu ponto e aí você vai trocar de roupa. Porque a empresa não permite que você use o uniforme fora. Essa é a regra. E aí, essa empresa permitia que usasse o uniforme, não tem problema. Ela falou assim, depende do dia. Se eu estiver atrasada, eu bato o ponto e vou trocar o uniforme. Se eu chegar no horário, aí eu troco o uniforme e depois eu bato o ponto. Olha só, ela não tem a consciência, então é muito importante que a empresa... E aí eu contei para ela e o olhinho dela ficou desse tamanho. Eu não sabia. É importante a empresa dar a consciência. Exatamente, a empresa tem que orientar, especificar e explicar para poder cobrar. Muito bem. Doutor Alexandre, vamos continuar aqui. Continue nessa toada, que eu sei que o senhor tem observações e eu quero ainda que o senhor acrescente, o senhor começou falando do assédio moral e o sexual também, acrescente em meio a tudo isso, fique à vontade. É um tema muito importante e, de novo, vamos voltar ao ponto da liderança. A doutora Thaís está aqui do meu lado e ela sabe que um dos princípios para que seja caracterizado o assédio moral é que ele venha do superior. Então, se nós trabalhamos numa empresa na mesma função, ela não vai produzir assédio moral comigo, porque ela não é minha superior. O assédio moral sempre vem do líder, do chefe, do gerente, do supervisor, do diretor. Então, é muito importante, agora com a atualização da NR1, que exista uma capacitação direcionada para a liderança. E qual é o papel desse líder? É motivar o seu time e o mais importante, Ronaldo, saber captar o transtorno, saber captar sinais de depressão, saber captar sinais de pânico, saber captar sinais de ansiedade e já trazer para o tratamento. Porque na justiça do trabalho, a comprovação do assédio moral sempre vai ocorrer do chefe para o subordinado. Então, o que as empresas têm que fazer para mitigar esse risco de condenações trabalhistas? Capacitar e treinar muito bem a sua liderança. Estou certo, doutora? Através de um regimento interno também muito bem consolidado. Então, esse é o ponto que a gente tem que passar um recado muito importante para todos os líderes que estão nos ouvindo, que eles têm que ser capacitados para identificar e para todos os empresários também, para evitar esse número excessivo de ações trabalhistas por assédio moral, montar planos específicos de capacitação da liderança. Novos treinamentos. Novos treinamentos. E constantes.
Porque você treina amanhã, entrou um novo membro, treina de novo. A senhora já está me dando resposta até para questões que eu já vivo aqui mesmo também, viu? Tudo que vocês estão falando aqui é realmente importantíssimo, não é? Vamos lá. As empresas menores, pequenas, MEI, micro, terão dificuldades maiores? Não? Depende do clima organizacional, que a gente fala muito sobre isso hoje. Posso falar com vocês sobre isso no próximo bloco? Pode. Para a gente não extrapolar isso aqui também, a gente vai para o intervalo. É bem rápido, tá vendo como é interessante e como todos nós nos sentimos envolvidos pela temática? Continua aqui, depois do intervalo já a gente volta. É um programa inquietante, inspirador também, instigante. A gente está conversando aqui no ar e fora do ar, a gente continua as conversas todas aqui, não é? Falamos sobre segurança no ambiente de trabalho, benefícios para o trabalhador, benefícios para também as empresas. Eu vou voltar diferente esse bloco agora, já vou chamar aqui o Dr. Marciano Scheffer, para que ele possa, Marcione Scheffer, para que ele possa nos falar agora sobre as empresas que investem na ferramenta da espiritualidade corporativa. A espiritualidade é uma ferramenta, apenas como eu disse. É uma ferramenta maravilhosa que quando você consegue despertar essa valorização do indivíduo, ele consegue entender a sua capacidade como ser humano, o seu amor pessoal. Esta é a grande verdade. Como a NR1 prevê que as empresas têm que tomar conhecimento, mapear as suas dificuldades dos seus trabalhadores, o que eles fazem? Qual é a resposta disso? Uma grande resposta disso é através de formação. O que nós sabemos que é o que é a melhor coisa do mundo no ambiente? É a formação. Formar os indivíduos, preparar os indivíduos. A espiritualidade antecede a religião. A espiritualidade é aquilo que a pessoa tem da sua intimidade com o seu Deus, da forma como ela vai viver isso. E depois o concreto é na prática do dia a dia e pode ser numa atividade religiosa. Eu digo sempre que uma prática religiosa numa comunidade é melhor, é mais saudável e ajuda muito mais a pessoa a desenvolver a sua espiritualidade. Olha, ele está referendando aquilo que a gente já conversou no primeiro bloco aqui, não é? Exatamente o que nós conversamos aqui no primeiro bloco. E eu gostaria de perguntar agora para os nossos convidados, as empresas que não cumprem essas novas regras, como serão analisadas, fiscalizadas? Veja bem, tem dois problemas que podem ocorrer. Ou uma fiscalização espontânea, ou seja, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, ele realiza fiscalizações periódicas por critérios que a gente desconhece quais são, mas eles fazem as fiscalizações. Porém, existe sempre a ferramenta da denúncia. Então, se um colaborador entende que a empresa está descumprindo essas normas, ele pode fazer uma denúncia e a fiscalização vai lá. E, geralmente, as fiscalizações que são realizadas em decorrência de denúncias, elas são muito mais pesadas, minuciosas, até porque ela geralmente vai contar com detalhes do que está acontecendo. Então, o fiscal vai chegar lá sabendo exatamente o que procurar, onde está o problema. Posso perguntar aqui, Alexandre, quais são as maiores ou as principais denúncias que são feitas quando se chama essa fiscalização? Eu vou elencar 4 que são as mais frequentes. A primeira é o assédio moral. Essa é a campeã, tanto com denúncia tanto quanto justiça do trabalho. A segunda são direitos à insalubridade. A terceira são direitos à periculosidade. São benefícios que são concedidos em virtude do risco da atividade da função. Por exemplo, um frentista de posto de gasolina tem que receber periculosidade. Um segurança de guarda armada de banco tem que receber periculosidade. E uma técnica de enfermagem tem que receber insalubridade. A quarta são pagamento de verbas de FGTS e INSS, que muitas vezes ele consegue agora checar pelo celular que não estão sendo pagos. Então essas denúncias ocorrem. Mas eu queria puxar um gatilho e pedir para a doutora me corrigir num ponto que eu falei do assédio, que também existe o assédio vertical. Quando a gente fala em assédio moral, as pessoas têm realmente, e é muito mais comum, o assédio do superior para o subordinado. Porém, existem 3 modalidades de assédio. O vertical e o horizontal, sendo ascendente e descendente. Ou seja, eu já fui vítima de um assédio moral ascendente. Como assim?
eu cheguei numa empresa, fui contratada para substituir uma pessoa, uma gestora, que já contava com 13 anos de empresa. E era uma equipe de 5 pessoas. E elas não gostaram, porque eu era uma novata que não entendia muito bem ali. Cheguei numa equipe nova e eu fui boicotada de todas as formas. Era uma loja de shopping. Teve um dia que eu cheguei, era um sábado, e ninguém foi trabalhar. Isso é um assédio de baixo para cima. Às vezes a equipe quer boicotar um líder. Começa a fazer, a gente tem na CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, existe a obrigatoriedade hoje de ter um canal de denúncias. Então, eu tenho observado em algumas empresas que se unem os colaboradores e vão fazendo várias denúncias infundadas relativamente a um líder ou a um chefe que eles não gostaram, para poder minar aquele chefe e dar para ver se ele sai da liderança. Isso acontece. E existe também, entre colaboradores do mesmo nível hierárquico. Não gostei daquela pessoa que chegou, então sai todo mundo para almoçar e não chama aquela pessoa. Escanteamento. Escanteamento, exatamente. Vamos deixar ele ali no cantinho. Isso também é assédio, todos podem ser punidos. O assédio ele é muito mais amplo do que se imagina. Pode ser um grupo contra outro grupo, 2 contra 3, 5 contra 2. Então, as empresas, as lideranças, os colegas, todo mundo tem que estar atento ao clima, e essa palavra, essa expressão está muito em voga, mas ela é muito importante. Clima organizacional. Tem que fazer pesquisa de clima sempre, e isso é onde, por isso que eu falei que o RH é tão importante. É o RH que vai cuidar dessa saúde coletiva. Não só os indivíduos, mas o coletivo tem que estar funcionando bem. Se os indicadores de um determinado departamento caíram, opa, acendeu a luz vermelha, vamos investigar o que está acontecendo. Por isso que o maior número de ações que nós temos são os assédios. Né? E deixa eu agora pedir que vocês falem um pouquinho sobre o assédio sexual, Alexandre, que numa sociedade erotizante, com tanta violência sexual sendo praticada hoje contra a mulher, a gente tem visto isso e lamentado tanto, o assédio sexual, como é que ele é compreendido? Eu sei que mas vocês vão falar com muito mais clareza. É muito importante que a gente conscientize os chefes, os patrões, a respeitarem as mulheres, respeitarem o espaço delas. Piadinha, brincadeira, comentários sobre roupa, isso tudo é muito ruim, você está invadindo a privacidade da mulher. O assédio sexual é muito mais frequente e presente do que a gente imagina. Isso é muito ruim, isso é ruim para a produtividade da mulher no ambiente de trabalho, como é também muito ruim para a imagem dela diante das colegas. O chefe não deve se aproximar da mulher no ambiente de trabalho com outro pretexto que não seja o produtivo, com o respeito que ela merece ter. E vou mais longe, o tratamento, tanto de salário como posicionamento, tem que ser igual. Parece ser clichê, mas recentemente nós tivemos um caso famoso de assédio, um dos maiores bancos do Brasil, vindo da presidência. Então, hoje, Ronaldo, a gente tem o WhatsApp, a gente tem ferramentas de tecnologia que colocam esse assediador num pseudo-anonimato. Ele acha que mas tá seguro. Isso não é normal. Então, para os líderes que estão me ouvindo, piadinha, foto, qualquer tipo de mensagem que não seja profissional para uma mulher que trabalha na sua empresa, no WhatsApp, pode ser considerada assédio sexual. É muito importante que você seja extremamente profissional com as trabalhadoras. Agora deixa eu fazer questões aqui que são fundamentais. Mas num ambiente amigável, agradável, quais concessões são permitidas? Porque aquele ambiente amigável que ali está pode permitir liberdades. Muito boa. Eu quero perguntar a liberdade, as liberdades que se tem. E também não quero parecer machista, e posso até ser mal julgado pela pergunta que vou fazer, mas vou fazê-la. É possível se dar alguma orientação e conselho às mulheres como também se portarem e comportarem? Eu vou ladear com você nisso aí. Primeiro vamos aos comportamentos.
E, inclusive, eu estava numa palestra e um rapaz levantou a mão e me perguntou, doutora, o que é permitido dentro do ambiente de trabalho, assim, de brincadeira? Eu falei, nada. Por quê? Por que nada? Nossa, mas radical. Sim, porque o que é uma brincadeira para você pode ser ofensivo para mim. O seu limite é diferente do meu. Então, o ambiente de trabalho não é um local para intimidade, brincadeira e etc. Da porta da empresa para fora, as condutas são de cada um. Dentro da empresa não há espaço para piadinha, brincadeirinha, não existe. Apelidos, muito cuidado. Eu prefiro que não haja apelidos. Se eu puder dar uma orientação a todos, não coloquem apelidos, porque você não sabe se aquela pessoa está aceitando para não se indispor e ela está desconfortável, ou se de fato ela está bem com aquilo. Então, o ambiente de trabalho não é para determinadas intimidades. Ronaldo, se você me permite, Fique à vontade um adendo, aqui. Tem que ser muito sério. Por isso que eu tô falando assim com bastante veemência. Existem casos, Ronaldo, em que nós, através da equipe psicossocial, com assistente social e psicólogo, nós encaminhamos denúncia para a delegacia da mulher. Então existem líderes de empresas grandes e até de órgãos públicos que são intimados para depor na delegacia da mulher sobre uma denúncia de assédio. Então é muito importante que os líderes que estejam nos ouvindo e os diretores estejam nos ouvindo, não tem espaço para brincadeira. É profissionalismo. Sempre. Tratamento igual. Profissionalismo. Sem brincadeira. Isso é muito sério. E isso acontece bastante. Essa atualização da NR1 já contempla algo sobre isso, assédio Isso sexual? é anterior. Isso é anterior. Já é de 78. Não, é de já. outras normas. De outras já. Também. Ano retrasado, existe uma NR, que é a NR5. A NR5 institui a Comissão Interna, que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho. Eles mudaram o nome dela. Mudaram. Sabe qual que é o nome da CIPA agora? É CIPA-A. É Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho e Assédio. Então, muito antes da atualização da NR1, a gente já teve a atualização da CIPA, e a atualização da CIPA determina que todas as empresas que têm mais de 100 funcionários, que elas devem instituir um mecanismo de recebimento de denúncias de assédio sexual e moral. Então, Garantido anonimato sempre. Garantido anonimato. Então, esse mecanismo já existe para todas as mulheres. Elas têm aonde recorrer, por isso que eu falei da delegacia da mulher, porque ela denuncia pela CIPA, a CIPA colhe entrevista, e se ela vê veracidade e gravidade, ela é obrigada a fazer a denúncia na delegacia. Volto na segunda parte da minha pergunta. A senhora é provocativo mesmo. Sim. E aquela mulher que tem um jeito de se portar, comportar, vestir, como a empresa que tem observações quanto a isso pode tratar a questão? É naquelas normas de contratação, em tudo. Como é que é isso? Exatamente. Bom, primeira coisa, se puder instituir um uniforme, melhor, porque aí não há abertura para cada um utilizar a roupa que melhor lhe aprouver. Mas é necessário que a gente entenda que o ambiente de trabalho ele é profissional. Roupas embaladas a vácuo no corpo não são propícias para o ambiente de trabalho, né? Há determinados comprimentos para baixo ou para cima que não são apropriados para um ambiente de trabalho. Você veja, na minha área, isso é muito sério. Existe um dress code, que a gente chama, muito sério na advocacia. Se você quiser fazer enquanto mulher, quiser fazer uma visita ao STF, se eu não estiver com o traje apropriado, eles não me deixam entrar. Eu já fui barrada, porque eu estava sem blazer. Então, existem códigos de vestimenta. Então, a empresa deve estabelecer um dress code. Saias assim. É óbvio, por exemplo, e muitas vezes isso me é questionado. Ai, doutora, eu exijo que tenha cabelo preso. Você está na área de saúde? Existe alguma norma de segurança específica que exija o cabelo preso? Não. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao exigir, ou dizer assim, o cabelo X tem que ser preso, o cabelo Y pode ser solto. Aí você já está discriminando.
Então, ao elaborar o regimento interno e as normas da sua empresa, você precisa se certificar de que você não está ultrapassando o poder diretivo do empregador, que é de organizar, punir e disciplinar, e entrando na seara do preconceito e discriminação. E essa é uma linha muito tênue. E às vezes o preconceito é documentado. E aí, quando documentou o preconceito, fica bem difícil. Fica bem difícil. Então, é importantíssimo que as empresas tenham em mente o que elas querem e consultem um profissional especializado para que ele avalie se aquela exigência está ok. Por exemplo, hospital, posso trabalhar de rasteira? Não. Por uma questão de saúde, de contaminação. Não posso trabalhar de rasteira. Cabelo solto? Também não. Mas, por exemplo, numa loja que comercializa roupas, qual é o problema? A princípio nenhum. Mas a empresa tem um dress code? E aí, por exemplo, olha que curioso. Eu exijo que as minhas colaboradoras usem maquiagem. Então, você forneça a maquiagem. Você pode exigir, ok, faz parte do negócio da sua empresa. Lógico que você não vai exigir uma maquiagem pesada, alguma coisa assim, mas sempre um batonzinho e tal, ótimo. Eu conheço empresas, e eu tive uma empresa em que o atendimento ao cliente era muito importante. Então, dentro do dress code, as meninas deveriam estar de unhas feitas. Eu pagava manicure, eu não estava exigindo, era um custo meu. Ah, tem que estar pintado de vermelho. Não, só tem que estar com as unhas alinhadas, sabe? É o alinho, é o asseio. Então, a gente não pode fugir dessas diretrizes genéricas. É alinho, é asseio, é em ordem, barbas e cabelos aparados, unhas aparadas, né? A unha curta no hospital é obrigatório. Não pode ter unha comprida, rasga a luva, prejudica a segurança do empregado, do paciente, risco de contaminação. Pois não, deixa. Desculpa interferir, mas você fez uma pergunta muito boa no começo do bloco sobre a multa, né? Ah, sim, é verdade. Eu tenho perguntas aqui que já vou entrar. Bom, vamos, pode seguir. Não, é só para contextualizar que desde janeiro de 2023, as empresas são obrigadas a enviar para o site do E-Social o atestado médico em um arquivo XML. Então veja bem, mano. Antes disso, o atestado era só no papel. Então muitos empresários faziam assim, vai lá na rodoviária, pega um atestado que eu ponho aqui na pastinha. Agora já não é mais assim. Agora a clínica de medicina do trabalho vai pegar aquele documento assinado por um médico, converter no arquivo XML e escriturar para o site do E-Social. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente a chance de você ser fiscalizado se o atestado estava sendo feito ou não era uma vez a cada 150 anos. Agora é uma vez por mês e é eletrônico. E dentro desse atestado tem um risco, não tem? E a atualização não instituiu o risco psicossocial? E se para o risco psicossocial eu escrevi lá no meu programa que tem que fazer uma consulta com o psicólogo, se ela não tiver no atestado e não subir para o site do E-Social com a consulta com o psicólogo, o que vai acontecer? Multa. Mês que vem, multa. 1.799 até 5.244. Então, tem multa? Tem, e é eletrônica. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, esse aqui já está acabando, eu quero voltar, eu quero fazer uma sequência de perguntas bate-bola com vocês dois. Tá bom. Porque eu estou aqui com um montante de perguntas e cada conversa com vocês vai rendendo e eu não consigo me desprender também de vocês. Eu vou para o intervalo, é bem rápido, e atenção, empresário, trabalhador que está nos acompanhando agora, você, quem quer que seja, a conversa está tão boa, vai ficar melhor ainda nesse próximo bloco com uma porção de perguntas muito interessantes, tá? Voltamos já. É um além da notícia extraordinário falando sobre as novas regras regulamentadoras do trabalho. Isto é uma atualização das regras que já existem, a NR1. E a gente está aqui conversando com dois especialistas, o presidente do Sindicato dos Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do DF, Alexandre Bittencourt, que também é vice-presidente da FEComércio DF e diretor especial da Associação Comercial do DF, e com a advogada, especialista em direito médico, sócia do escritório Gracindo e Mangueira Advogados, doutora Thaís Gracindo, que também atua nas áreas de relações de trabalho e emprego, contratos e direitos do consumidor. E eu agora tenho aqui para os senhores questões
diversas. Vamos tentar fazer um bate-bola aqui. A primeira pergunta que já quero fazer neste último bloco Alexandre, empresas que cumprem a NR1 pagam menos encargos trabalhistas e seguros? Olha, a carga tributária permanece a mesma. A mesma coisa. Permanece a mesma. O não cumprimento da NR1 irá abrir um precedente do risco dele ser multado. Doutora, se quiser complementando e vice-versa, tá bem, gente? Tá, joia. Como a NR1 pode contribuir para reduzir os custos do fator acidentário de prevenção e do seguro acidente de trabalho SAT? É linear isso. Um trabalhador saudável não se afasta, não se acidenta. Empresas que seguem a NR1 têm maior credibilidade no mercado entre investidores? Com certeza. Querem comentar sobre isso? A imagem é tudo. A gente fala em ESG, a gente fala em adequação, a gente fala em compliance. É tudo isso que a empresa que está de acordo com as normas cumpre. Isso aumenta o valor. Existe uma lei que obriga as empresas a implementar programas de integridade. Então, dentro do programa de integridade, está estabelecido essa relação de transparência do trabalhador com o empregado, através de canais de denúncias. As empresas que investem e que seguem essas normas que nós estamos conversando aqui, observam uma redução no absenteísmo dos trabalhadores? Com certeza. Uma boa gestão, tanto dessas normas, quanto um acompanhamento periódico e frequente dos atestados e os porquês, ou seja, aquela proximidade aos colaboradores, isso garante que a empresa diminua o absenteísmo e garanta uma melhor qualidade de vida para os colaboradores. Vou mais longe, Ronaldo. Diminui o absenteísmo e o presenteísmo. Sabe o que é presenteísmo? É aquele que está presente no trabalho, mas não produz. Isso chama presenteísmo. Então você vai ter uma redução no presenteísmo e uma redução no absenteísmo. Gostei dessa. Enfatizem, o presenteísmo é aquele que está presente, mas que produz pouco. Tá ali, ou seja, se aumenta a chateado. Produtividade. É o que está deprimido, chateado, e a empresa não conseguiu captar isso para tratar. As empresas que seguem essas normas tornam os processos internos mais organizados e eficientes? Com certeza. Muito mais, e além disso, ela mantém uma retenção de talentos mais eficaz. As empresas precisam contratar consultorias para se adaptarem a essas normas? São tão difíceis assim de serem seguidas? É necessário, dependendo da empresa? Depende do nível de profissionalismo das equipes que cuidam especialmente do RH. Eu sugiro que sim. Isso é de como se encontra hoje a empresa, né? Exatamente. Elas vão ter que contratar inevitavelmente, por exemplo, no meu segmento, uma clínica de medicina do trabalho. E o serviço de gestão jurídica é complementar. Mas a medicina do trabalho, a escrituração, o envio dos atestados para o social é uma obrigação compulsória, como, por exemplo, toda empresa tem que ter um contador. Então, no meu caso, ele vai ter que contratar. Em linhas gerais, como vocês observam hoje, o estado em que se encontram as empresas no Brasil, elas estão num certo nível de excelência, médio, ainda muito aquém? Nesse cumprimento? Eu entendo que está do aquém para o médio. É o que eu vejo, porque muitas delas só fazem o pro forma. Aí vou fazer aqui o papel e vou cumprir. Não tem esse cuidado. Você tem uma impressão diferente, Alexandre? Eu tenho a impressão de que o empresário ele já tem uma carga tributária e uma carga de normatização muito grande, isso em todos os setores. É óbvio que à medida que ele vai evoluindo no seu trabalho, vai crescendo, vai prosperando, ele vai procurando informações para poder se adequar. Aprimorar. Né? Então, a gente sabe historicamente que 50% das empresas fecham nos 5 primeiros anos. Então, a gente vê que as que não fecham procuram sim atender a legislação e atender as normas. Por quê? Porque o atendimento da legislação e das normas faz com que ela aumente a produtividade e o seu faturamento. Se a empresa não cumprir a NR1, o trabalhador pode denunciá-la. Já falamos sobre isso, não é? Sim. Ela garante alguma proteção legal adicional ao funcionário, caso o funcionário denuncie? Isso já é garantido. A lei já exige disponibilização de canal para denúncia anônima. Inclusive, a NR1 reforça isso. E mais ainda, a NR1 obriga as empresas a deixarem disponível para o trabalhador, qualquer trabalhador, acessar todos os documentos de saúde e segurança do trabalho. Não só dele, mas da empresa toda. E também obriga que as empresas disponibilizam canais físicos e eletrônicos para que a fiscalização
também consiga acessar esses documentos de forma facilitada. Caso um trabalhador sofra um acidente por falta de cumprimento da NR1, quais são seus direitos? Primeiramente, vai depender da gravidade do acidente. Se ele ficar afastado por um período superior a 15 dias, ele já vai contar com a estabilidade. Então, tem que haver um afastamento. Se foi um pequeno acidente, não houve um afastamento prolongado no tempo, não vai haver. Mas o acidente de trabalho, de qualquer forma, independentemente disso, precisa ser comunicado pelo comunicado de acidente de trabalho. Isso vai para todos os índices da empresa, impacta no RAT, Fator no acidentário SAF, previdenciário, no FAP. No FAP, em todos os índices da empresa vão ser afetados por isso. Então, ele tem essa garantia a depender do tipo de acidente. A estabilidade por 12 meses a contar do retorno, não é do acidente. É redundante, mas vou fazer de novo. A NR1, as normas regulamentadoras do trabalho, elas podem prevenir doenças ocupacionais, afastamentos e diminuir o estresse no ambiente de trabalho? Com certeza. Só por isso eu tenho certeza que todo empresário diz, é o que eu quero, não é? Mas isso é muito desafiador colocar em prática no dia a dia. Às vezes são tantas coisas que não dá para atender todas as pontas ao mesmo tempo. Mas eu entendo que isso deve ser um foco, isso deve ser um objetivo da empresa. Cuidar do trabalhador é princípio basilar. Veja bem, existem acidentes graves, existem acidentes com computação, existem acidentes com morte. E dependendo da forma com que esse acidente acontece, a empresa é obrigada a indenizar o trabalhador o resto da vida. A doutora pode nos ajudar. E é um pouquinho mais grave. A jurisprudência entende que quando a gente fala em indenizar para o resto da vida, a gente fala em pensionamento vitalício, e a maioria dos julgados entende que esses valores têm que ser pagos em parcela única. Então, isso pode significar a morte de uma empresa. Então, adicionalmente, eu sempre recomendo, contratem seguros para as empresas, porque numa eventualidade você está coberto. Eu quero trazer aqui agora o Marcione Scheffer mais uma vez para falar sobre a espiritualidade corporativa, algo que as empresas vêm adotando em grande parte no Brasil e que tem se tornado, de fato, um grande auxílio para o bom desenvolvimento, saúde dos trabalhadores no ambiente empresarial. Acompanhe. E aí, quando o empresário percebe que o quê? A estrutura organizacional, certo? A reflexão da empresa, da valorização da estrutura de colaboradores engajados, que respeitam os outros, tem valores pessoais. Você tem uma equipe que mais engajada. Se tem uma equipe mais engajada no seu propósito, ela vai ser o que também? Mais produtiva. Então, de uma forma ou de outra, gera uma consequência. Porque a pessoa que não tem propósito de vida, ela vai tirar mais dias de atestado médico. Ela vai tirar mais dias de não querer vir trabalhar. Ela vai ter dificuldade de relacionamento dos colegas. Quer dizer, isso é uma questão de consequência óbvia. Se você, a partir do momento que você forma a tua equipe engajada, qualificada, preparada, com um propósito de coesão entre os próprios colaboradores, que gera uma equipe de respeito, de valorização um com o outro, o que você tem? Uma empresa que produz mais. Isso também é consequência para o empresário. Ambiente humanizado, ambiente com espiritualidade corporativa, aliado ao segmento das orientações técnicas, certamente trará um resultado, ou o resultado que as empresas esperam, né? Certamente. A gente fala que o indivíduo ele é composto de diversas partes. Tem o físico, tem o mental e tem o espiritual. A partir do momento que a empresa tem essa consciência, ela colabora para que o colaborador esteja com esses 3 aspectos da sua personalidade em equilíbrio, fatalmente ela terá uma equipe mais motivada, mais produtiva, mais ativa e mais feliz. As empresas precisam apresentar relatório periódico ao Ministério do Trabalho sobre como estão funcionando e andando nessas questões? A norma só foi atualizada. Todas as obrigações anteriores permanecem. A norma só foi atualizada. No entanto, a norma já exige muita coisa. Exige a elaboração do PCMSO, do PGR, do LTCAT.
a execução dos atestados de saúde ocupacional, dos exames médicos complementares e, agora o mais importante, a produção de evidências de medidas preventivas para cuidar da saúde mental do trabalhador. Ela tem que ter isso dentro do seu dispositivo, tá? E alguns desses documentos, eles têm que ser entregues mensalmente, como, por exemplo, o envio dos atestados de saúde ocupacional através de um arquivo XML para o site do E-Social. No entanto, essa norma já existia. O que acontece é que hoje há mais coisas que serão objeto de fiscalização e que devem ser objeto de atenção, cuidado e preparação por parte das empresas. As microempresas precisam também estão também contidas nessas normas regulamentadoras? Sim. Todas elas? Todas. E são cobradas de uma forma diferente ou não? São cobradas de uma forma diferente. No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, elas não precisam de elaborar, por exemplo, o PGR. Ela pode apenas fazer uma declaração dizendo que aquela empresa ela não produz um risco ocupacional. E essa declaração tem que ser assinada por um médico do trabalho ou um técnico de segurança do trabalho legalmente habilitado. No entanto, à medida que a empresa começa a gerar empregos e assinar carteiras de trabalho, ela passa a ser obrigada, que ela deixa de ser microempreendedor individual, ela passa a ser obrigada a cumprir a legislação vigente. Vamos lá. Em síntese agora, para fechar o nosso assunto de hoje, os senhores veem alguma dificuldade na implementação dessas normas atuais agora, alguns desafios que sejam difíceis de serem cumpridos, e também alguma brecha ficou ainda nessa atualização, seja essa brecha favorável ou não à empresa ou ao empregado? É importante lembrar que todo o nosso processo legislativo existe um hiato temporal entre o que acontece na sociedade até que isso vire lei. Geralmente a lei chega mais tarde do que o problema, que é o que a gente já vê. A gente já tem uma situação crítica de saúde mental e essa lei veio, assim que possível, para trazer essa consciência para dentro das empresas. Então, eu não vejo assim, uma grande dificuldade, mas eu enxergo que pode haver alguma resistência até implementar isso. Por quê? Muitas vezes há um preconceito com as questões de saúde mental. Isso é uma realidade, a gente não pode ignorar que existe esse preconceito. Isso é frescura, isso é bobagem, isso não existe. Mas existe, está aí, os números provam. Então, não é algo dificílimo de implementar. Você coloca ali na engrenagem, aquilo vai rodar. Mas exige um pouco mais de atenção? Sim. Com relação a brechas, nós conversamos sobre isso. Porque quando a gente não tem tantos critérios objetivos, fica em aberto para a fiscalização avaliar se aquilo está adequado ou não. E cada ser humano tem uma visão de mundo diferente e o fiscal é um ser humano. Então, um fiscal pode chegar na empresa e entender isso aqui é suficiente e outro fiscal pode entender não, isso não é suficiente. Estou correta? Corretíssima. A atualização da NR1 diz que as empresas devem adotar medidas preventivas para cuidar da saúde mental do trabalhador. Então, ela tem que implementar um programa de medidas preventivas. E nós vamos aprender, junto com a fiscalização, o que eles consideram insubstituível, o que eles consideram que deve ter e o que eles consideram que pode variar de empresa para empresa. A fiscalização, a definição exatamente do objetivo, do que ele exige que todas as empresas façam ou não. Muito bem. Eu quero agradecer a presença dos senhores aqui. Eu fiquei extremamente satisfeito e contente de ouvir sobre este universo do mundo do trabalho, essa relação de trabalho, essas normas, o que elas almejam, que a gente vê que é um bem, tanto para um quanto para outro, empregado quanto para empregador. E a gente espera que funcionem bem, que tragam de fato esse duplo benefício, porque é a nossa vida. Nós vivemos no mundo do trabalho e nós somos humanos e precisamos estar bem para produzir mais. E a empresa espera que a gente produza mais e melhor mesmo, né? Mas que a gente esteja bem também. Então, tomara que traga os resultados exitosos que se deseja com essa atualização da NR1. Doutora Thaís, foi um prazer recebê-la aqui e conhecê-la.
O prazer foi meu, e se eu puder deixar um recado para os empresários, cuidem da sua equipe, elas são o coração do seu negócio. Alexandre, foi um prazer conhecê-lo também. Ronaldo, o prazer foi meu, uma honra estar aqui participando do seu programa e poder contribuir com essas informações extremamente importantes para os empregados e para os empresários. E eu espero trazê-los aqui em outras ocasiões diversas, tá? Muito obrigado. Com certeza, obrigada. E a você que esteve conosco até agora aqui no Além da Notícia, muito obrigado também. Espero que você tenha uma noite especial, diferente, e até semana que vem, se Deus quiser, com um novo programa.